Doutora, meu dentista me passou algumas radiografias para fazer, tomografia, um monte de exame, mas eu fiquei insegura. Qual é algum risco fazendo esse tanto de exame? Não é radiação? Isso não vai fazer mal para mim? Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília e quero falar então hoje com vocês sobre a radiografia e a tomografia, a radiação delas. Vamos lá? Gente, então só para vocês terem uma ideia, tá? O que é radiação? Radiação a gente recebe o tempo inteiro, não é só o raio-x que emite radiação, a luz solar emite radiação, a luz branca emite radiação. Então, a gente recebe radiação o tempo todo, tá? A gente tem algumas medidas, unidades de medida que a gente faz para saber quanto que uma pessoa recebe de radiação no ano todo, por exemplo. E é uma média de 2,4. Para vocês terem ideia, uma radiografia periapical, aquela radiografia pequenininha para ver um dente isolado, tem 0,001 a 0,008 de radiação. Então é muito pouquinho, tá? Cada vez mais os nossos equipamentos, cada vez mais modernos, têm tido uma radiação cada vez menor. Mas a gente também faz uso de alguns dispositivos para proteger você, os seus órgãos, tá? Para não ficar tendo radiação o tempo todo, principalmente se você está tendo um tratamento odontológico que tenha que fazer radiografia com frequência, por exemplo, com um tratamento de canal, tá? Então, no consultório odontológico, o dentista sempre vai colocar em você um avental de chumbo como esse daqui, tá? E nesse avental de chumbo, geralmente tem o que a gente chama de protetor de tireoide, é esse colarzinho aqui que vai ficar ao redor do seu pescoço para proteger a tireoide. Já aconteceu, por exemplo, de um paciente aqui no consultório não querer fazer a radiografia porque disse que o avental não ia estar embaixo, não estava tampando os testículos dele, que ele não queria, com medo de ficar infértil, alguma coisa nesse sentido. Só que, gente, o raio-x ele não faz curva. Então, quando a gente coloca aquele cone, aquele círculo, tá? Onde sai o raio-x aqui, virado para sua bochecha, para radiografar um dente, ele não vai fazer isso aqui e vai descer. Tá? Então ele vai ficar realmente só na região da sua face, não vai atingir o seu braço, não vai atingir o seu pé, não vai atingir o seu testículo, nem a sua barriga, nem nada disso. A gente coloca o protetor de tireoide, porque dependendo da inclinação, pode sim pegar a tireoide, então o avental de chumbo consegue proteger aquilo, tá? Proteger essa região. Onde não tem o avental de chumbo, ele como se ele refletisse a radiação, não deixa penetrar a radiação em você, tá? O chumbo. Então, no consultório odontológico, as paredes também têm chumbo, para evitar que o raio-x possa se dissipar e pegar em outras pessoas que estão do lado de fora. Mas também é importante você saber que esses equipamentos, o raio-x que é emitido neles, ele não passa mais do que 2 metros. Então, se você está a mais de 2 metros de distância de onde está sendo utilizado o aparelho de raio-x, mesmo que o raio-x esteja direcionado para você, não vai atingir você. Tá? Ele não tem essa superpotência de atingir grandes distâncias, é até 2 metros, tá? E também ele não faz curva, então não tem problema se você está fazendo um raio-x aqui no seu rosto, não vai ter problema nenhum com os seus órgãos sexuais, por exemplo, você não vai ficar infértil porque o avental não está indo até lá. Mas clínicas de radiologia odontológica geralmente têm aventais um pouquinho mais longos. Quando vai fazer uma radiografia panorâmica, quando vai fazer uma tomografia, por exemplo, você vai colocar esse avental mais longo. Então, algumas radiografias, como essa que eu falei, a periapical, aquelas pequenininhas, é o 0,001 a 0,008. A radiografia panorâmica, por exemplo, é de 0,026. Então, assim, é muito pouquinho, sabe? O paciente às vezes fica achando que é muita radiação que ele está recebendo, mas não é tanta coisa assim. Você se negar a fazer um exame desse, por conta da radiação, hoje em dia chega até a ser um pouco de ignorância, porque você não conhece sobre o assunto realmente. Tá? Então a radiação, os equipamentos têm trazido cada vez menos, não vão trazer nenhum risco para você. Claro, sempre peça para ter um avental de chumbo com protetor de tireoide, é importante, tá? Que você faça esse exame protegido, mas inclusive tem técnicos, quem trabalha com radiação também faz uso desses equipamentos de proteção individual para não ficar recebendo tanta radiação todos os dias, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar então. Se você tem alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, uma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários pra gente. Se você quiser agendar uma consulta, a gente faz atendimento em Brasília e em São Paulo, tem todos os nossos contatos na descrição do vídeo. Vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!